tá? Então, continuando a segunda parte, foi um pouquinho difícil de conseguir de novo, porque ele tinha sumido. Bom, vou continuando, tá bom? Vamos lá, Geise. Então, aqui existe uma relação entre a pressão e volume, tá? Tá me escutando, Geise? Pressão e volume, tá? Então, existe um movimento inverso, tá? Então, quanto maior a área, menor vai ser a pressão. E quanto menor o volume, maior a pressão, tá? Então, existe essa relação inversa. Por quê? Porque quando eu vou diminuindo o volume, as partículas vão ficando cada vez mais próximas, tá? E essas partículas estando cada vez mais próximas, vai aumentando a pressão. E aqui, olha o que aconteceu aqui. Quando a área fica maior, o volume fica maior, as partículas ficam mais dispersas, e aí a pressão se torna menor, tá? Então, existe um movimento inversamente proporcional. Então, quanto maior a pressão, menor o volume. E vice-versa, tá? Normalmente, quando se estuda a mecânica respiratória, sempre os valores que são estabelecidos, principalmente nos livros, levam-se em conta a pressão ao nível do mar, a pressão atmosférica, que é em torno de 760 milímetros de mercúrio. Gente, eu tô com um convidado aqui, ó. Nick. Ai, não consigo colocar nisso. Ah, tá bom, não precisa pôr, tá calor. Mas eu quero colocar nisso. Ah, então aprende a colocar. É. Eu sei bem o que é isso, professora. Oi? Eu sei bem o que é isso. Não é? Acabei de tirar um convidado aqui no meio da sala. Ah, Tá tá bonzinho igual até eu. Hoje porque agora. eu tô de boa, tá? Oi? Hoje eu tô de boa aqui, que o bebê não tá, então ele não tá aqui do meu lado também. Normalmente ele fica bonzinho, mas hoje eu não sei o que acontece com ele. Ai, Dick, tá bom. Vou dar uma pausa aqui, gente, peraí. Tá. Ah, Tem que dar aula, menino. Ah, poxa, tá de tabatinho. Tá, pronto, põe o pé. Bom, a pressão atmosférica, então, o nível do mar é em torno de 760 milímetros de mercúrio, né? Só que esses valores vão variando a cada lugar que a gente vai, tá? No caso de São Paulo, ele varia em torno de 690 e 700 milímetros de mercúrio. E conforme a gente vai indo para áreas mais montanhosas, mais altas, essa pressão vai ficando cada vez menor, né? E a concentração de oxigênio também vai diminuindo, né? Então, ao nível do mar, a gente tem mais oxigênio. Conforme a gente vai para áreas mais montanhosas, o oxigênio vai ficando rarefeito. Então, para não promover essas diferenças de valores, eu nem vou ficar falando muito de valor, né? Porque o mecanismo, independente de onde a gente está, ele vai funcionar do mesmo jeito. Antigamente, os jogadores de futebol, eles iam uma semana antes, por exemplo, vai para o Chile, né? Vai para áreas montanhosas. Eles iam uma semana antes, ficavam treinando lá, na verdade, adaptando o organismo para um ambiente que tinha menos oxigênio para poder jogar. Hoje não, parece que eles vão na hora do jogo, jogam e voltam. Mãe, marca aqui. Espera aí um pouquinho, gente.
Ah, desculpa, gente. Criança, né? É. Aqui, esse experimento é um experimento simples para mostrar essa mecânica da respiração, tá? Então, isso aqui representa o músculo diafragma, tem um frasco com uma rolha, uma cânula e é colocado um balão dentro desse frasco de vidro e um outro aqui representando o diafragma, tá? Então, olha o que acontece. Quando solta o ar, né, quando solta esse diafragma, o balão fica vazio. Aí, se eu puxo aqui o diafragma, o ar que está aqui se desloca para dentro do balão, tá? Então, a dinâmica da ventilação, sempre o ar vai seguir de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão, né? Então, por exemplo, a gente acaba até ouvindo nos noticiários, né, as mocinhas do tempo. Já ouviram falar das mocinhas do tempo falar, porque formam as nuvens que seguiram de uma área de alta pressão para uma baixa pressão, tá? Então, esse dinamismo do clima, do tempo, é mais ou menos o que acontece com os nossos pulmões, tá? Eu coloco cada exemplo, né? Então, aqui, né, não vamos nos ater a Mas esses é bom. valores, tá? Esses valores aqui é porque tá considerado, por exemplo, a pessoa que vive lá, por exemplo, no litoral, né? Então, esses valores não vão acontecer com a gente que está aqui em São Paulo. Mas que existe uma área de maior pressão por uma área de menor pressão, tá? Então, o que acontece? Como que o ar vai chegar até o pulmão, né? Se o ar é essa substância que está envolvendo a gente não consegue pegar, mas que ele consegue entrar até o nível alveolar, né? Como que isso acontece? Tudo vai depender de quem? Dos movimentos da caixa torácica, tá? Então, quando os músculos da inspiração contraem, o que vai acontecer? Inspirou, o que acontece com a caixa torácica? Aumenta de tamanho. Aumentou de tamanho, certo? Quando aumenta de tamanho, aonde que a pressão fica maior? Dentro ou fora dos alvéolos pulmonares? Aqui eu tô começando a falar de pressão alveolar, significa que a pressão do ar que está dentro dos alvéolos, tá? Então, quando a caixa torácica expande, a pressão dentro dos alvéolos fica menor. Aliás, ela fica menor. E aqui a pressão, ela é maior. Tá? Então, olha aqui, tem um valor maior e um valor menor. Então, quer dizer que a pressão dentro dos alvéolos é menor. Se aqui é menor e aqui maior, por diferença de pressão, o ar tende a entrar. Tá? E o ar entra. E aí, quando que acontece a expiração, né? Como que o ar sai? O ar vai sair porque na expiração, os diâmetros da caixa torácica diminuem. Se a caixa torácica diminui, a pressão dentro dos alvéolos fica maior do que a pressão que está aqui fora no ambiente. Então, por diferença de pressão, pela pressão interna estar maior do que a pressão que está aqui fora, o ar tende a sair. Tá? Então, é como se fosse uma bomba que fica sugando e uma bomba que fica empurrando. Poderíamos dizer assim, sabe seringa? Tem um êmbolo. Se você puxa o êmbolo, o que acontece com o ar? O ar entra. E se você empurra o êmbolo, o ar que está lá dentro sai, né? Se você pegar uma seringa assim, sem colocar nada, mas simplesmente puxando, sugando o ar e expelindo o ar, tá? Então, é isso que a nossa caixa torácica faz, tá? Então, inspirou, o que aconteceu com a caixa torácica? Aumenta de tamanho. Se aumenta de tamanho, dentro, a pressão fica menor. A pressão alveolar estando menor do que a pressão atmosférica, a pressão do ambiente, o ar entra. No mecanismo da expiração, vai ser já o contrário, né? Então, aqui a gente expira, a caixa torácica diminui de tamanho, a pressão dentro dos alvéolos fica maior
A pressão ficando maior do que a pressão externa, o ar sai. Gente, eu posso fazer um teste aqui? Deixa eu só ver aqui, ó. Pode. Eu vou... Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Ai, não vou conseguir escrever, não. Na inspiração, o que acontece com a caixa torácica? Aumenta. Aumenta. Que setinha mais feia. A caixa torácica aumenta. O que acontece com a pressão alveolar? Diminui. Pressão alveolar, que se colocar só PA aqui vai parecer que é pressão arterial, tá? A pressão alveolar diminui. Com a pressão alveolar menor do que a pressão do ambiente, o ar Diminui. Não aumenta. não, o ar sai ou entra? Sai. Sai. Ah, ó, inspirou, a caixa torácica aumentou de tamanho. E o ar entrou. A pressão dentro do alvéolo diminui. Diminui em relação à pressão que está aqui fora. Tá? Então, se a pressão aqui dentro ela é menor e aqui fora é maior, o ar vai entrar. Eu nem aguento. Vou segurar aqui embaixo. Por favor, Nick. Aí na expiração vai ser o contrário, tá? Então, expirou, aí você só mudou aqui, tá? Expirou, a caixa torácica diminui de tamanho. Diminui de tamanho, a pressão fica maior. E o ar sai. Vocês entenderam? Sai. Entenderam? Por que que eu... Sim. Por quê? Porque a gente precisa lembrar disso aqui, ó. A gente precisa lembrar disso aqui, tá? Que se diminui a área, a pressão fica maior. Se aumenta a área, a pressão fica menor. Tá? Isso aqui a gente precisa lembrar sempre. E a lei de Boyle. Como é que faz para tirar isso agora? Então, assim, não é difícil de entender esse mecanismo da respiração, tá? Não é muito difícil. O que pode confundir um pouco são esses valores aqui, né? Como eu falei, esses valores o autor acaba colocando porque está considerando a pressão atmosférica ao nível do mar, né? Mas conforme a gente vai para ambientes diferentes, essa pressão ela altera, né? Mas mesmo aqui em São Paulo, suponhamos que a pressão atmosférica é 700, não 760 como está aqui, né? Essa diferença de pressão ela vai continuar, né? Independente do valor, tá? Então sempre a mudança é da pressão do ambiente com a pressão que está dentro dos alvéolos, do ar que está dentro do interior dos alvéolos. Aí a gente entra com volumes e capacidades pulmonares. Então aqui a gente tem um movimento chamado de ventilação por minuto. Então quando a gente está tranquilinho, calmo, a gente respira em torno de 12 vezes por minuto, tá? Isso nessa capacidade chegando geralmente a cada respiração a gente respira 500 ml de ar, né? Totalizando 6 litros de ar por minuto. E lógico que esses valores eles serão alterados conforme se a gente fizer uma atividade física, né?
ou apresentar uma ansiedade, esses valores vão se alterar, tá? Então, por exemplo, uma respiração rápida, né, ela pode chegar a 20 ciclos por minuto, né, num exercício intenso, por exemplo, tá? Então, a gente pode respirar 20 vezes, aí se multiplica 20 por 500, quanto vai dar aí, né? Então, a ventilação pulmonar, ela fica aumentada. Aí, a gente tem este gráfico. Você sabe o que o Covid faz? Aliás, o que o vírus, o coronavírus faz com os pulmões? Ele restringe o pulmão, não é? Vai como se fosse uma inflamação. Então, os vírus e bactérias, algumas bactérias, elas precisam de um hospedeiro para replicar o seu DNA. Aí, como ele não tem essa capacidade de fazer sozinho a autorreplicação, ele usa então um hospedeiro. E quem que é essa célula hospedeira que ele usa para replicar? São as células do pulmão, as células alveolares do tipo 1. Tá? Então, ela usa a célula alveolar do tipo 1 para duplicar o seu DNA, replicar o seu DNA. Só que nesse processo de infecção, ele destrói as células pulmonares, porque replica tanto que ele utiliza o material da própria célula para produzir novos vírus. Então, acaba matando essas células alveolares do tipo 1. Se ela destrói essas células alveolares do tipo 1, o que vai acontecer no organismo do indivíduo? Essas células deixam de realizar hematose. Só que, assim, as células pulmonares, elas não têm capacidade de fazer regeneração, tá? Então, se não tem capacidade de regeneração, o que fica no lugar? Tecido cicatricial, que é tecido fibroso. Então, por isso que o pessoal fala, fibrose do pulmão, né? O pulmão realmente, ele forma-se tecido fibroso no lugar. E esse tecido fibroso não tem a mesma capacidade de expansão, de complacência pulmonar. Então, restringe muito a dinâmica respiratória, tá? Então, é isso que acaba acontecendo. Se destrói as células alveolares do tipo 1 é complicado, né? Então, tudo depende da extensão dessa lesão. Aí a pessoa começa a sentir falta de ar, né? Porque o ar até pode alcançar os alvéolos, mas ela não tem lugar para promover a hematose. E aí o que eu acho mais sério, tipo assim, começa a faltar oxigênio no organismo, e aí começa a faltar oxigênio em outros tecidos do corpo. Né? Aí, sei lá, começa a faltar oxigênio. Lógico, o encéfalo vai ser um local que o organismo vai tentar mais preservar, né? Mas começar a faltar suprimento de oxigênio para os diferentes tecidos, a gente não sabe a longo prazo o que isso pode causar, né? Bom, então aqui, como que a gente avalia a capacidade pulmonar, né? A capacidade pulmonar, ela é avaliada utilizando-se um espirômetro. Vocês já fizeram o exame de espirometria? Aí você fica soprando num negócio lá, né? Você fica expirando até morrer, né? Morrer entre aspas, né? Você fica lá esforçando o movimento. Então, aqui, o volume corrente é de torno de 500 ml. O que é esse volume corrente? É aquela respiração tranquila, normal. Então, a cada respiração, a cada ciclo, a cada ventilação, é 500 meio litro de ar que a gente está respirando. Então, inspira, expira, inspira, expira. Aí, o que vai acontecer? Você inspira, expira. Inspira, subiu, expira, desceu, né? Aí, no final da expiração tranquila, quem estiver avaliando, quem tiver a pessoa, né, que normalmente é o fisioterapeuta, tá? Que vai estar manipulando esse equipamento, ele vai falar assim, ao final da expiração, você expira tudo. Aí você vai lá e expira tudo. Só que a gente consegue expirar em torno de 1,1 litro.
Isso aqui é chamado de volume de reserva expiratório. Então, você expirou e ainda conseguiu expirar mais. E isso que você conseguiu expirar mais é o reserva respiratório, tá? Que é em torno de 1 litro aqui. Aí ele pede, retorna a respirar normalmente. Inspira, expira, inspira, expira. Aí quando você estiver inspirando normalmente, ele fala, inspira mais ainda. Aí você vai lá, inspirou, expirou, inspirou, inspira mais. Aí você inspira. Aí percebe-se que você consegue inspirar muito mais um valor do que a expiração, né? Aqui chegou a 3 litros. Isso é o volume de reserva inspiratório. Tá? É aquilo que você consegue Professora, inspirar mais. Oi. quem faz mais é quem tem problema de asma, essa inspiração? Esse análise Expirão. através da espirometria é quem tem asma, bronquite, qualquer pessoa que estiver apresentando alguma alteração algum problema respiratório no nível pulmonar. Porque a gente tem problemas respiratórios superiores, quando fala superiores é daqui para cima, né? E quando fala de alteração de processos patológicos nas vias inferiores, está falando de traqueia, brônquios e pulmões. Tá? Então, assim, quem apresenta uma bronquite, uma bronquiolite, asma, que é recorrente, aí o médico vai solicitar esse exame. E aí a gente consegue, então, expirar um tanto e expirar outro tanto. O que acontece também é esse volume, por mais que você, por exemplo, expire tudo que você conseguir expirar, tudo que você conseguir tentar tirar o máximo de ar do interior dos seus pulmões, ainda existe um volume que é chamado de volume residual, tá? Esse volume residual é em torno de 1,2 litro, 1.200 ml. Tá? Então, existe ainda esse valor residual. Então, quanto que a gente consegue respirar, né? Esse valor, lógico, de 6 litros, quase 6 litros, a capacidade de um homem, tá? Porque as mulheres, elas vão apresentar uma capacidade menor. Esses valores, gente, é só para a gente entender, para a gente ter uma ideia de como são esses valores, né? Porque isso daí vai depender da idade, depende do sexo, como tá aqui, né? Depende da idade, depende do sexo, depende da condição física do indivíduo, tá? Então, tem vários fatores que promovem valores. Os valores, eles são diferenciados conforme a condição do indivíduo. Tudo bem? E se for atleta também, né, professora? Sim, ele vai ter uma capacidade pulmonar muito maior. Muito maior. Mas existem tabelas, né? Para quem vai para essa área de respiratório, é tabelado, né? É tudo tabelado e aí ele vai saber. Então, esse negócio, por exemplo, a gente o pessoal o grupo dos professores falando, né, da importância do fisioterapeuta neste momento, né? Então, quem está lá cuidando dos pacientes que estão com Covid, estão apresentando Covid, são os fisioterapeutas que estão controlando o respirador, né? Então, é ele que está lá cuidando das pessoas, né? Então, a importância do fisioterapeuta neste momento. E aí ele está em contato direto, está todo paramentado, e aí você vê esse monte de gente na rua, né? Sim. Aqui tá complicado, viu? Aqui, esse gráficozinho é só para mostrar os valores, né? Que o valor residual é menor, depois a gente tem o valor de reserva expiratória, que é um pouco maior, o volume corrente, depois o volume de resíduo residual expiratório, tá? Então, a gente tem aqui esses valores que são diferentes. Isso são... Professora Ana, já viu esse aparelho? Vocês já viram? Já teve uma professora que fez o teste na ciência da fisioterapia. Ah, que legal. Mas assim, pegaram um voluntário e aí verificaram os volumes? Sim, era a menina que tinha asma, mas só que era atleta. Aham. Ela não faz mais parte da nossa turma, ela foi embora. Ah, que legal. Mas Mas é qual muito que... difícil.
Ah, legal. Aqui, na verdade, isso aqui que eu passei para vocês está escrito volume, tá? Então, a gente tem 4 tipos de volumes, tá? O que é capacidade pulmonar? A capacidade pulmonar, ela está relacionada com a soma de 2 ou mais volumes, tá? Então, se eu somo o volume corrente e o volume de reserva inspiratória, eu chamo de capacidade. Se eu uno aqui o volume corrente mais o volume de reserva respiratória, é outra capacidade. Tá? Então, a capacidade, por exemplo, de expiração, capacidade de inspiração, tá? Então, são capacidades diferentes. Porque os movimentos realmente são diferentes aqui, né? Tudo bem? Aí aqui a gente tem o processo, como que os gases, né, eles vão atravessar o alvéolo até o capilar e do capilar até as células do tecido. Aqui existem valores de pressão, né? Então, assim, o ar que a gente respira, ele tem vários gases. Cada gás, por exemplo, por que a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio? Porque, como que se chegou nesse valor? 760. Chegou-se nesse valor por quê? Porque o ar é formado por vários gases. E cada gás tem a sua pressão. E a somatória dessas pressões dá o valor de 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então, aqui a gente tem... porque às vezes vocês vão estudar em outros... sei lá, em outras páginas da internet ou livros, esses valores eles podem variar um pouquinho, tá? Mas geralmente é pouco aqui, mas sempre varia um pouquinho. Então, a pressão de oxigênio, ela gira em torno de 100 a 105, tá? E a pressão de dióxido de carbono é 40. Essa é a pressão no interior dos alvéolos. Bom, então a gente viu que cada alvéolo tem uma rede capilar. E aí, o sangue que está chegando aqui nos alvéolos é um sangue rico em dióxido de carbono, né? Então, a pressão que está lá... peraí, deixa eu começar por aqui. Então, aqui a gente tem a pressão de 100, de 105 e 40 de dióxido de carbono, tá? Então, quer dizer que é o mesmo valor que estava intra-alveolar, dentro dos alvéolos, é o que vai para os capilares sanguíneos. Lembrando que esse processo aqui de entrada de oxigênio e dióxido de carbono é pelo processo de difusão, que vocês já estudaram na biologia celular, tá? Então, aí o que acontece? Entra na corrente circulatória. Aí formou capilares, vênulas, formou as veias pulmonares, chega no coração, do coração ele vai para a aorta, da aorta ele vai para todos os tecidos do corpo. Aí, conforme ele vai para cada tecido do corpo, ele forma uma rede capilar, né? Forma uma rede capilar. Essa rede capilar, ela está em intimidade com os tecidos, tá? Então, entre o capilar e as células que formam o tecido, tem um espaço chamado de espaço intersticial, que tem o líquido intersticial. Dentro da célula, qual é a pressão de oxigênio? A pressão de oxigênio é 40 e a pressão do dióxido de carbono é 45. Ah, mas por que tão baixa assim? A pressão dentro da célula é 40. Porque a célula, ela utiliza o oxigênio para fazer respiração celular. Tá? Então, essa pressão baixa aqui do oxigênio é por causa disso, porque ela utiliza para o seu metabolismo. E aí, como produto residual de produção de ATP, a partir da respiração celular, ele produz dióxido de carbono, e a pressão dentro da célula do dióxido de carbono é 45. Se a pressão de oxigênio é maior dentro do capilar e menor dentro da célula, o que vai acontecer? Sempre vai de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão. Aí o oxigênio entra. É como se fosse a mesma coisa da ideia do gradiente de concentração, tá? Aí o oxigênio entra. Como a pressão do dióxido de carbono está maior dentro da célula e menor dentro do capilar, o dióxido de carbono quer
sair, vai para uma área onde está menos, né? Tá, a pressão é menor. Aí vai circulando, né? O sangue ficou agora venoso, aí vai, segue pelas veias cava superior e inferior até chegar no coração. Aí do coração segue para o tronco pulmonar. Olha, os valores aqui é o mesmo que está aqui, né? Aí vai chegar pelo tronco pulmonar, chega lá nos pulmões. Com a pressão de CO2 é maior dentro do capilar e menor dentro do alvéolo, ele vai tender a sair, né? Em direção ao alvéolo. E a pressão de oxigênio, que está a 40 e ali é 100, 105, o oxigênio vai querer entrar, porque é uma área de maior pressão para uma área de menor pressão. Tudo bem? Sim. Você entendeu? Tá? Então, é essa a dinâmica com que os gases conseguem atravessar a parede dos alvéolos pulmonares. Tá o meu filho aqui de volta. Gente, eu tava pensando aqui, a gente tem mais 10 minutinhos. Vocês sabem que a avaliação já está marcada para a semana do dia 27, né? Estão sabendo? Sim. Fiquei sabendo hoje. Então, a semana da avaliação. Então, vocês terão avaliação. A avaliação vai acontecer na semana do dia 27. Então, a nossa prova está marcada para o dia 30. Aí, o que vai acontecer? No caso das disciplinas básicas, que é o caso da fisiologia, a gente vai enviar questões para vocês, tá? Só que, assim, as questões que eu vou encaminhar são várias questões e elas vão ser randomizadas, tá? Então, a hora que uma estiver fazendo uma questão, não significa que a outra também vai estar fazendo a questão, tá? Serão questões diferentes. O sistema, ela cicla, ela mistura as questões. Então, por exemplo, se a Creisiane está fazendo uma, você pode estar fazendo outra questão. Então, não tem como colar. Entendi. Tá? Então, é assim... E as alternativas, elas também, elas podem alterar, tá? Então, por exemplo, se para uma aparece como alternativa A, para a outra vai aparecer como alternativa C. Tá? Então, o sistema acaba Professora, mas fazendo... como vai ser? Oi? Vai ser em horário de aula? Então, ainda, isso eu não sei te dizer, tá? Mas a semana do dia 27 já é a semana onde ocorrerão as provas. E como, assim, vocês vão receber mais informações depois da Cris, tá? Em relação à avaliação. Como essa semana do dia 27 ao dia 30 é a avaliação, eu estava pensando da gente fazer na próxima aula, hoje é dia 16, né? A próxima aula, fazer uma aula de revisão. Em vez de eu dar um novo conteúdo para vocês. O que vocês acham? Ótimo. Né? Aí vocês estudem tudo. A gente pode até deixar esse sistema respiratório para outra prova. Deixa eu pensar aqui. Sistema nervoso, muscular, cardiovascular, né? Respiratório. Digestório, urinário, endócrino. Não, deixa esse conteúdo para agora, tá? Então, aí, na próxima aula, vocês já venham com algumas perguntas, tá? Porque como é muito conteúdo, para ficar passando todas as aulas, assim, leva muito tempo, né? Então, se vocês vierem já com umas questões prontas, com algo mais específico, fica mais fácil da gente tirar as dúvidas. Pode ser? Pode. Né? Porque aí fica com menos conteúdo. Professora, mas como Sim. será o sistema avaliativo dessas provas online? Eu nunca... assim, eu travo e não estou gostando das aulas assim, professora. Eu queria estar voltando para a sala de aula, eu tô com muito medo. Ah, meu Deus, mas não, tranquilo, ó, Cris. Assim, participa, tá? Vai participando dos fóruns, vai fazendo as atividades, porque a participação dos fóruns, das atividades, das tarefas, fazer as tarefas vão pontuando,
tá? Então, por exemplo, a prova ela vai valer 40 pontos. O restante é de atividades e fóruns. Tá? Então, assim, tem como tirar uma nota, né, baseado na... E assim, eu vou contabilizar as atividades que vocês fizeram presencialmente, né? Porque eu apliquei umas atividades para vocês também, não é justo pegar e, né, não contabilizar. Isso também vai ser contabilizado. Tá bom? Mas fica tranquila, Cristiane. Tem que estudar, né? Porque vai ter a avaliação, essa avaliação. É o sistema, né? Que é a situação que está exigindo isso da gente. E não tem outro jeito, né? Eu também preferia 1000 vezes estar em sala de aula do que ficar dando aula online. Porque ficar produzindo vídeo aula, assim, eu não tenho esse perfil de ser youtuber, né? Porque assim, é complicado, né? Fazer aula falando para o computador. Bem diferente do que tá interagindo com vocês. Sim. Ai, tá meu filho aqui já tá com sono, gente. Eu acho que é por isso que ele tá aqui. Ó, gente, falta só um pedacinho. Aí eu faço o seguinte, na próxima aula, então, eu termino o restante. Brincar de carrinho com você. Depois. Falta só um pedacinho do finalzinho dessa aula, mas aí a gente pode discutir na semana que vem para tirar as dúvidas. E a gente faz essa live de tirar dúvidas dos conteúdos anteriores. Que eu acho que a parte de contração, a gente entrou já na parte de contração muscular, né? Fibras do tipo 1 e 2, né? Acho que foi uma das últimas aulas. Certo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tá um bichinho aqui vendo ele cantando, né? Não. Ele quer brincar de carrinho. Ele quer brincar de carrinho. Ai, olha, essa mãe de menina é fogo, né? Pior que isso aqui vai ficar gravado, né? Ai, tá demorando. Ai, Quero gente. brincar de carrinho. Sossega, menino. Então é isso, gente. Mãe, vamos falar nesse computador mesmo? Depois você fala, tá bom? Certo, gente? Então, aí a gente conversa direitinho na próxima semana, tá bom? É sempre bom Tá revê-los. bom, professora. Tá bom? Ele Se começa cuidem, com gente. V de ovo. Tchau, tchau. Aí tem Tava com Deus. Tchau.